Amém. Marcos capítulo 1, verso 21 diz: Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele, e todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém? Você pode sentar. Irmãos, mais um texto das misericórdias de Deus para nossa edificação espiritual. Diz que era num sábado, Jesus chegou, entrou numa sinagoga. E ali, Jesus operou alguma coisa. Certamente, como tantos historiadores, tantos escritores vão colocar, tudo que Jesus fazia no sábado, por mais maravilhoso que fosse, lá vinha problema com os judeus. O grupinho do sábado, né? E nós temos aí também hoje, incrivelmente, por falta de estudo, alguns grupinhos que sustentam o sábado, são os tais dos adventistas do sétimo dia. Eles dizem que todos nós vamos receber o sinal da besta, porque ao invés de guardar o sábado, nós guardamos o domingo, e o domingo é o dia da besta. Eu nunca vi nenhuma besta por aí. Você já viu, irmão, alguma besta por aí? Eu nunca vi nenhuma besta por aí, né? Eu não sei o que eles consideram besta. Nós sabemos o que é a besta, mas eles não sabem o que é a besta. Pelo jeito, pelo que falam, e nós cristãos não guardamos dia nenhum. Para nós todos os dias são santos, porque o meu Deus é santo todo dia. Todo dia é dia de eu adorar o meu Deus, todo dia é dia de eu o louvar, todo dia é dia de eu ler a Bíblia, todo dia é dia de eu orar. Nós guardamos todos os dias. Agora, escolhemos um dia da semana em que fica fácil para a maioria se reunir. Mas qual dia nós guardamos? Nenhum, nós não guardamos dia nenhum. Não temos absolutamente nada disso na nossa vida. Não possuímos esta doutrina de guardar um dia. Esse negócio de dia santo, isso é coisa para os católicos, né? É o feriado. Não, feriado nós apenas aproveitamos, já que a cidade para, você não consegue fazer nada mesmo. Opa, então vamos passear, vamos nos divertir. Se Deus nos dá a condição, a gente viaja, vai onde for, vai até Paris, vai até ali na Itália, vai dar seu passeio onde quiser, se tem condição, porque o homem pode comer do fruto do seu trabalho. Amém? Não foi isso que Deus disse? Com o suor do teu rosto ganharás o teu pão? Então o homem pode comer do fruto do seu trabalho, né? Isso não há pecado nenhum. Se você tem dinheiro, meu irmão, para viajar para Londres, eu quero conhecer a Austrália, tem condição? Quero fazer um cruzeiro, tem condição? Faça, eu te incentivo, faça mesmo, passeie mesmo, o dinheiro é seu, você conquistou com teu suor. Ora, o teu Deus, veja os projetos dele e vá curtir, desde que você não dê mais tempo aos passeios do que ao culto ao Deus vivo, você está tranquilo, está liberado, a própria Escritura te garante isso. Então nós não guardamos dia nenhum, e Jesus teve muito problema com a galera do sábado, né? Aqui o texto não especifica, mas nós já vimos que inclusive Jesus curou um homem que estava 38 anos enfermo. Ao invés do povo dizer, caramba, glória a Deus, não.
Que é isso aí? Tu está carregando a tua cama num dia de sábado? Não, eu era paralítico, lembra de mim que eu estava ali? E um tal de um homem aí, um tal de Jesus, não, ele nem fala o nome de Jesus, não. Um homem aí me curou. Quem te curou? Por fim viram que era Jesus que tinha curado. Planejaram o quê? Matar Jesus. Por quê? Porque curava no sábado. Tem lógica? Veja como o homem, quando o homem cultua um Deus somente da letra, ele acaba escravo da letra. Não podemos cultuar um Deus da letra, irmão. Queremos dizer que o nosso Deus se resume a um livro? Como? Cadê o seu transcendentalismo? Já que eu consigo esquadrinhá-lo num livro. Ele não é mais transcendental. Ser transcendental significa estar sempre superior a tudo que qualquer ser humano possa imaginar. Isto é ser transcendental, como nós temos estudado nos nossos seminários. Agora, se eu digo que o meu Deus está limitado à Bíblia, aí, meu irmão, eu não sei que Deus é esse. Esse pode ser um Deus de espírita, um Deus de católico, um Deus dos maometanos, do islamismo, mas o Deus do cristianismo não se limita a papel. Não se limita a letras, a tipografias, a gráficas. Não. O nosso Deus, por isso Jesus falou, o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tá bom, me traduz esse negócio aí. Até hoje, eu tenho 30 anos de evangelho, eu nunca encontrei alguém que pudesse me traduzir isso. Como que se adora a Deus em espírito e em verdade? Vão surgir milhões de teorias e nenhuma delas vai satisfazer essa expressão. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não pode ser delimitado com palavra alguma. Aqui está dizendo, era sábado, ele entrou na sinagoga e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Sabe o que me chama a atenção aqui? A comparação que o povo fez. Não simplesmente eles não disseram assim, caramba, viu esse Jesus aí? Viu a autoridade dele? Não, não foi só isso que eles fizeram. Eles compararam Jesus aos outros. Irmão, tem sempre alguém te comparando a alguma situação. Paulo escreve dizendo que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, tem sempre alguém te comparando. Quando você prega, dependendo do que você está falando, as pessoas olham para você e dizem assim, ah lá, é mais um. Aquilo ali é mais um. E eu já conheço tanta gente, isso aí que ele está falando, e a minha vida toda eu já ouvi isso aí. Agora, quando você vem com uma palavra contrária, mas fundamentada, as pessoas dizem assim, como é que é? O que você falou? Elas atentam que alguma coisa diferente saiu. Que nem o irmão estava participando comigo sobre fatos de uma organização militar. E lá tem como em todo lugar, né? Tem o capelão católico. Capelão, sei lá, o guia espiritual do quartel. Deve ser uma coisa mais ou menos isso. Aí, os cristãos conversam numa boa com o capelão católico, conversam horas e horas e horas, batem maior papo sobre religião e não existe nenhum conflito, nenhuma ideologia se choca. Como que é possível uma coisa dessa? Um cristão sentar e bater horas a fio de papo com alguém de outra religião e não ter nenhum choque? Ué, mas a Bíblia diz que entre luz e trevas não tem comunhão. Como que pode isso? Aí, resultado, quando o irmão falou assim, como é que pode um negócio desse? A ideologia de vocês é igual?
A maneira de vocês viver é igual, os conceitos de pecado é tudo igual, vocês concordam com aquilo tudo que tem lá? Imagina, um cristão concorda com a missa para os mortos? Um cristão concorda com o batismo de crianças? Um cristão concorda com a doutrina do purgatório? Um cristão concorda com os bonecos de gesso do Império Romano? Como é que não vai ter choque numa história dessa? Como que eu posso conversar numa boa? Como se tudo estivesse bem, e depois tem a cara de pau ou de lata, né? De dizer, não, todo mundo fala em Deus. Como tem aí uns pastorezinhos de meia tigela, não, cada um serve a Deus de forma diferente. Ah, é? Então quer dizer que quando eu chegava lá com um charuto e com uma garrafa de pitu para Pombagira, eu também estava servindo a Deus, só que era de forma diferente. Então ninguém serve o demônio, todo mundo serve a Deus, só que de forma diferente. O que você fala, meu irmão, mostra aí o teu caráter. Jesus falou que a boca fala do que está cheio no coração. Então, o que você fala mostra quem você é. Quando Jesus abriu a boca aqui, alguém falou assim, tem um mestre aí, um camarada que está ensinando aí, tem um povinho seguindo esse camarada. Onde que ele está? Ele entrou na sinagoga. Ah, se ele entrou na sinagoga, ele vai ensinar. Era o costume. Sábado, na sinagoga, é para abrir a boca e ensinar. Vamos lá ouvir esse camarada. Aí eu imagino as pessoas vindo batendo papo. Ah, já entrou tanto rabino aqui, né? Tanto mestre, né? Vamos ouvir mais esse aí, vamos ver o que esse camarada tem para dizer aí. Quando começaram a ouvir, Jesus fala assim, não, esse daí é diferente. Esse é diferente. Não compare ele aos escribas, ele é diferente. E olha como ele fala. Ele fala como se as palavras fossem dele. Ele fala como quem tem autoridade. Irmão, deixe as palavras penetrarem em você como se elas fossem suas. Porque a palavra que nós pregamos não é nossa, é do nosso Deus. O Senhor Jesus disse, Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. A palavra que pregamos não é nossa. Deus nos tem emprestado esta palavra para salvarmos-nos tantos a nós quanto a outros. Podermos servir a Ele com essa espada afiada de 2 gumes, que é a sua palavra. Mas esta palavra não é nossa, ela não é gerada em nós. Não somos nós que produzimos a palavra é produzida conforme o apóstolo Paulo diz, o evangelho de poder de Deus que esteve oculto em Deus desde a fundação do mundo. A palavra é dele, não é nossa. Tem muita gente pegando essa palavra pensando que está se engrandecendo, quando na verdade essa palavra com que muitos querem enriquecer e se engrandecer, será a própria palavra que vai confeccionar o seu caixão, o seu túmulo. Que esta palavra não pertence a homens. Homens não têm essa palavra. Nós recebemos ela e temos que receber dia a dia. Quando olharam para Jesus, este homem é diferente. Por que ele é diferente? Lembra dos escribas falando? Os escribas falam da palavra, mas eles não têm firmeza. Eles não têm autoridade. Por quê? Podemos imaginar, não tem conhecimento, e podemos imaginar até estão em pecado. Quem está em pecado não tem autoridade para falar dessa palavra, porque ela é espada afiada de 2 gumes, ela corta para quem ouve e corta muito mais para quem fala. Então os escribas, que nós sabemos, estavam em pecados, estavam aliançados com o Império Romano, estavam tendo cargos públicos indicados por imperadores romanos, quem estava mandando em tudo era Roma, eles estão sujeitos, capachos dos romanos, eles estão sem nenhuma autoridade. Quando eles queriam falar ao povo, o povo dizia assim, isso aí não muda nada, todo dia a gente ouve a mesma coisa. Mas quando Jesus falou, todos atentaram. Não, aí tem alguma coisa diferente. Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Se alguém não ouviu, vai ouvir hoje pela primeira vez, os mais antigos vão ouvir pela segunda vez. Existe uma unção nesse lugar.
cujo objetivo de Deus com esta unção é fazer com que, no momento em que ele abrir a sua boca, no meio de quem quer que seja, todos vejam que você fala diferente. A tua base é a mesma, é a Bíblia, mas você fala diferente, você fala com autoridade, com conhecimento, você fala de forma que esta palavra não te acusa, ela te edifica. Jesus está usando a mesma palavra que os escribas usaram. Ele está usando a mesma ideologia, os mesmos conceitos, a lei de Moisés. Ele está usando as mesmas coisas, só que o povo percebeu que aquela palavra, a mesma dos escribas, quando saía pelos lábios de Jesus, tinha diferença. Cai na real, meu irmão. Lá fora não está escrito Assembleias de Deus. Lá fora não está escrito Adventista do sétimo dia. Lá fora não está escrito Metodista, Presbiteriano ou Batista. Lá fora não está escrito Deus é amor, Igreja Pentecostal. Lá fora não está escrito Igreja Católica Apostólica Romana. Lá fora está escrito templo pós-prisão. É bem diferente. Então, meu irmão, você não pode ser comparado, você não pode ser igualado, melhor dizendo, você não pode ser igualado. A nossa ideologia não é a mesma. Tem alguém aqui nesse ministério que esteja aqui há pelo menos 8 anos? Quem tem? Levanta a mão aí. Não tem ninguém há 8 anos? Aí, tem gente. Se eu perguntar, você já viu um político aqui atrás desse púlpito? Então as pessoas olham para nós, quando olham para o nosso púlpito, diz, aquele púlpito é diferente. E foi para isso que Deus nos chamou, para fazer a diferença. Por isso nos chamamos restauração. Você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para mostrar que a palavra é a mesma. E agora a diferença vai estar em quem fala ela. A diferença está nos que são chamados para a última hora da igreja. Que visão nós temos? Quem é Jesus? Jesus é aquele homem que diz assim: Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que nós tínhamos antes que o mundo existisse. Ou seja, Pai, isso aqui não é nada, eu sei muito bem a glória que eu tenho junto a ti antes que o mundo existisse. Eu te conheço de muito perto, Pai. Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que nós tínhamos, eu, o Senhor e o Espírito Santo, antes que existissem anjos, arcanjos, querubins, serafins, antes que o Senhor tivesse formado os céus e a terra, antes que o Senhor tivesse formado as estrelas e o universo, antes que qualquer coisa visível ou invisível existisse, nós éramos em comunhão. Eu te conheço muito profundamente. Com esse conhecimento, quando Jesus abria a boca, as pessoas diziam: esse é diferente. A autoridade que esse homem fala é inigualável. Por quê? Porque Jesus tinha a palavra. Mas você não vai dizer, poxa, Jesus era Jesus. Não, porque Jesus veio a este mundo com a palavra e ele orou e disse: Pai, está aqui os meus discípulos, guarda-os, porque de todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Pai, guarda-os no mundo, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal, porque eu lhes dei o que o Senhor me deu, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou. Se Jesus tinha a palavra e fez a diferença, nós temos a obrigação de também fazer, porque a mesma palavra que ele recebeu, nós temos recebido.
Vai seguir o texto. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Irmão, de onde provém a autoridade? A autoridade provém de conhecimento. Eu vi 2 arqueólogos discutindo na televisão, num programa que tinha um tal de, não sei que, 11h30, né? 2 arqueólogos. A intenção era denigrir a Bíblia. Um queria denigrir a Bíblia e o outro queria provar que a Bíblia era uma realidade, que toda a humanidade procedeu de Noé, que era possível, no tempo de existência da humanidade, desde Noé, era possível que a humanidade tivesse repovoado através da família de Noé. Ele queria provar muitas coisas, desde a existência da arca, desde a multiplicação dos próprios animais que foram todos exterminados pelo dilúvio, e em determinado momento, o falso arqueólogo, ele vem com uma tese e ele diz assim: não, mas existe a teoria tal, em que contradiz os teus apoios da Escritura, da Bíblia. Aí o outro arqueólogo cristão falou assim: não, mas você não sabe que essa teoria já foi derrubada pelo fulano de tal? Aí o falso falou assim: não, é verdade. Ele tinha uma base que ele sabia que era falsa, mas ele usou. E se o arqueólogo cristão não tivesse bem fundamentado, ele teria perdido aquele debate ali. O que nos dá autoridade? Conhecimento. Quando nós falamos assim, fulano de tal é uma autoridade nesse assunto, significa que ele passou horas, dias, anos, ele tem as informações que nenhum outro tem. Ele é autoridade. Tudo que falam com ele referente àquele assunto, ele tem resposta fundamentada que ninguém consegue contradizer. Sabe quem são esses? Somos nós, irmãos, geração Jesus Cristo. Nós temos um conhecimento bíblico tão profundo que as coisas mais óbvias das dispensações passadas que nós jogamos por terra na atual conjuntura, na atual dispensação, coisas que nós colocamos por terra como jejum, santa ceia, eles chegam todos fundamentados nas suas ideias para confrontar-nos. Quando nós mostramos o que nós pensamos, eles têm que se render. Porque nós temos recebido do alto aquilo que é necessário para levarmos adiante a voz da restauração. Irmão, Deus te chamou neste lugar para ser um mestre da Bíblia. Deus colocou nesse lugar aqueles que realmente Deus nos mostra que são geração Jesus Cristo, significa aqueles que carregam o nome de Jesus Cristo. Deus te chamou para esse lugar para isso, porque no começo desse ministério, o Senhor, Ele nos deu um nome. Quando eu lia um texto bíblico, e eu lia o texto que está escrito assim, do Filipe e o eunuco, e quem contará a sua geração? Quando eu lia esta frase, o Espírito Santo falou assim comigo: geração Jesus Cristo. E eu falei, caramba, o nome da igreja vai ser esse, geração Jesus Cristo. Por quê? Depois eu fui questionar, por quê? Porque Deus quer alguém que fale sobre a sua geração, que carregue o seu nome continuamente. É para isso que Deus te chamou aqui, para que você leve o nome de Cristo adiante, sem envergonhá-lo nenhuma vírgula. Mas como que vai ser isso? Tem que ter estudo, tem que ter entendimento de onde provém uma autoridade. É quando você tem conhecimento total. O que é uma autoridade? Você já viu aqueles filmes norte-americanos? Quando dá ordem, o camarada, o policial vai dar ordem de prisão para alguém. Você está preso em nome da lei. Você tem o direito de permanecer calado. Tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Você tem direito a um advogado. Se não tiver condições de ter um, o Estado vai te providenciar. E tem que citar tudo.
Aí os próprios filmes mostram, quando alguém é preso e não recebe essas informações, tem problema lá na frente. A pessoa diz, ele me prendeu e não leu os meus direitos. Então, para o camarada ser uma autoridade policial, ele tem que ter aqueles direitos decorados e tem que mencionar na hora da situação, para não complicar a prisão que ele está efetuando. O que é uma autoridade? Uma autoridade é quem tem conhecimento e está pronto a falar daquele conhecimento no momento que for necessário. Isso é autoridade. Aí diz, estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Irmão, mais um pouquinho, em versos anteriores, logo aqui, quando Jesus é batizado, você vai ver que uma voz do céu soou, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a minha alegria está nele. Por quê? Porque Jesus veio cumprir o projeto de Deus, despiu-se da sua glória, um Senhor absoluto nos céus, coroado, adorado por anjos, arcanjos, querubins e serafins, um Senhor que era adorado desde a sua existência, em todo o tempo, sempre adorado, despiu-se da sua glória e veio como um homem, ser esbofeteado, usar a coroa de espinho. Quer dizer, Deus falou assim, esse aí é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele foi cumprir um projeto meu, que com certeza Deus não acharia dois para fazer isso. Deus jamais acharia dois seres para realizar uma obra dessa. Penso eu. Por isso Deus está dizendo, está dando testemunho de Jesus, este é o meu filho amado. Os demônios quiseram dizer assim, eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus falou, cala a boca. Quem foi que disse que eu preciso da declaração de vocês? Quem foi que disse que eu preciso dessa revelação de vocês? Que importa que vocês saibam que eu sou? Cala a boca, sai dele. Agora, você vê por aí que tem pessoas que querem exaltação. Tem pessoas, não importa se é o diabo que vai dizer, importa que o camarada vai ser exaltado. Aqui o diabo quer falar, eu sei quem tu és, eu sei que tu és o santo, cala a boca. Quem te pediu a tua opinião? Quem foi que disse que eu preciso do testemunho de vocês? Irmão, nós só precisamos de testemunho de um. Não abra mão disso. Se alguém disser que você é bonito, quebra até o teu espelho, mas não embarca nessa canoa furada. Não aceite exaltação de homens. Não aceite engrandecimento de homens. Nem se um anjo descer e te exaltar, não deixa isso penetrar o teu coração. Agora, se Deus disser, eis ali o meu servo amado, tá bom, puxa Senhor, que bom que eu posso ser útil, que bom que o Senhor está feliz com a minha vida. Agora, não cai na besteira de receber engrandecimento do diabo ou de homens. Quando eu frequentava os terreiros de macumba, uma coisa que os demônios diziam o tempo todo, eles são mancomunados, né? Era uma linguagem só entre eles. Eles me exaltavam, meu irmão, e dizia que eu era mais bonito que Brad Pitt. Tom Cruise é garnizé na minha presença, pelo que diziam os demônios nos terreiros. Era tudo que era terreiro que eu ia. Olha, todo mundo tem inveja de você. Eu dizia, inveja de mim? Eu um pobretão, dependendo de prato de comida dos outros, sem uma roupa para vestir. Vivíamos na maior miséria, meu pai desempregado, minha mãe lavando roupa para fora. E o demônio dizia, todo mundo tem inveja de você. Eu dizia, inveja de quê? Não, porque tu é muito bonito. Se Tom Cruise me conhecesse, ia ficar com uma inveja. Não deixa, irmão. Não deixa que a exaltação penetre o teu ser.
Nem quando alguém diz, você é o bom, você é o cara. Deus, o que o Senhor tem a dizer aí? Entende? Fica sempre com o que Deus te diz, e o que Deus te disser, guarda entre você e Deus. Não deixa exalar a tua exaltação, o teu orgulho. Não, faz a obra. Se Deus disser assim, diz que você é o grande, aí você diz que você é o grande, porque Deus mandou dizer. Mas se Deus não disser nada, fica calado, vai caminhando na humildade, vai caminhando na tranquilidade, porque o diabo está de olho em todo mundo que gosta de exaltação. Você está pensando que o diabo falou isso aqui por falar? Você está falando que interessava para o diabo dizer para que aquelas pessoas ouvissem, esse aí é o santo de Deus? Você está pensando que o diabo queria dar esse testemunho? Ele quis foi minar os sentimentos de Jesus. Depois, ele começou com isso lá no começo, quando Jesus foi batizado e foi para o deserto, o diabo fez o quê? Lança-te daqui abaixo. Que está escrito a teu respeito. O Senhor dará ordem aos teus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Tu és o santo de Deus, tu é o cara, pode se lançar daqui abaixo. Ou seja, e ele vem tentando minar Jesus o tempo todo. Como? Engrandecendo, dizendo que Jesus é o tal. Lembra de outros endemoniados que se manifestaram? Bem sei quem tu és o santo de Deus, tu és o todo-poderoso. Jesus dizia, cala a boca, não pedi a opinião de vocês, não me interessa o que vocês têm a dizer a meu respeito. Agora, ao contrário, outros, deixa falar, né? Está me exaltando? Não. Até a fonte da nossa exaltação, ela já é bem definida. Cuidado, meu irmão, não aceite exaltação de outras fontes. O Espírito Santo é que nos exalta. A palavra de Deus é que diz, eu te coloco por cabeça e não por cauda. Eu te coloco por cima e não por baixo. Tu vai emprestar a todas as pessoas, mas de ninguém tu tomarás emprestado. A palavra de Deus já colocou a tua posição. Não vai cair na besteira de aceitar a exaltação de outros. Não cai nessa besteira, irmão. Toma cuidado com a tua vida. Faça a diferença. E quando alguém disser assim, caramba, tu fala, tá. Deus está me mostrando aqui agora, já teve pessoas que vocês conheceram aqui nesse ministério, que caíram, porque aceitaram exaltação. Rapaz, tu prega muito bem, tu tem a palavra, vamos abrir uma igreja? Ou seja, tu prega muito bem, tu tem a palavra, vamos cair dentro de uma sepultura, nós dois? Traduzindo, irmão. E não teve gente que achou que tinha a palavra, achou que era o bom, achou que podia abrir uma igreja. Não teve gente? Teve. E não foi um nem dois, não, irmão. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Estão te exaltando? Procura ver quem está te exaltando. Agora, as pessoas se sentem o máximo, até se uma mula o exaltar. Se passar um cavalo e exaltar o cara, não importa de onde vem, o cara quer a exaltação. No entanto, Moisés não quis exaltação, Jeremias não quis, Isaías não quis. Os grandes homens de Deus, nenhum deles quis exaltação de ninguém. Que temos nós contigo, vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o santo de Deus. Repreendeu dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então quer dizer, que nova doutrina é essa? Porque com autoridade ordena aos espíritos e os espíritos saem fora. Então quer dizer que eles não estavam acostumados a ver isso. Não estavam acostumados. Senão eles diziam, poxa, ele também tem autoridade, né? Ele também expulsa os demônios. Não, mas eles dizem assim, que nova autoridade é essa? Ele ordena e os espíritos saem.
esse camarada ele está trazendo algo novo. Irmão, Deus nos chamou para trazer algo novo. Restauração é algo novo. Profetizado, como Cristo Jesus é alguém profetizado em toda a Escritura, mas ele não foi uma novidade? Voz da restauração também é profetizada, eu te digo mais, em toda a Escritura, mas é uma novidade, porque está se cumprindo nesse tempo. E Deus nos tem chamado para realmente trazer uma novidade. E hoje, quantos irmãos da igreja têm essa experiência e vêm partilhar comigo? Que começa a falar, seja homem, seja mulher, em qualquer canto começa a falar, daqui a pouco todo mundo se cala. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, quando acha um canal, faz com que todos se calem, para que só você fale. E aqui diz, que nova doutrina é esta? Com autoridade? Mas de onde vinha a autoridade de Jesus? Vem do conhecimento, vem dos fundamentos existentes na sua vida, no seu ministério. Quando que nós temos autoridade? Quando sabemos o que fazemos. Sabe, meu irmão? Quando nós confiamos, quando nós investimos, quando sabemos o que fazemos. Eu não esqueço de uma cena, quando estávamos realizando esta primeira obra aqui, fomos colocar um apoio de umas telhas ali na frente da igreja, e naquele dia eu sofri muito, me dava calafrios, quando eu via o irmão Zeli andando em cima daqueles ferros com 3, 4 pontos de solda. Aquilo me dava calafrio, faltava pouco sair dali para ir para outro canto para não ver. Ele sentou em cima de um ferro soldado ali, numa ponta de ferro de 5 centímetros soldado, ele sentou ali e ainda brincava, balançava, soltava as mãos. Por quê? Sabia o que estava fazendo. Sabia o que estava fazendo. Aí no meio da conversa, ele diz assim, um ponto de solda desse sustenta 100 quilos. E ali tinha uns 5 pontos, quer dizer, estava sobrando demais para ele. De onde vem a tua firmeza? Vem do conhecimento, do estudo, do entendimento, da compreensão de quando você sabe muito bem o que está fazendo. Por isso as pessoas dizem assim, pastor, você só prega a violência entre as igrejas, você prega muito ódio, muita violência. Eu digo assim, na minha igreja tem membros de 8 anos, me diz a quem eles já agrediram. Pastor, você não acha mais bonito subir nos morros e pregar para os traficantes? Não, eu tenho que pregar para crentes caídos igual você. Mas e os perdidos, e os traficantes, os espíritas, os católicos, os ímpios? Não é problema meu, não fui eu que criei céu, nem fui eu que criei inferno. Mas e se o mundo for para o inferno? Que vá à vontade, porque tem lugar para todo mundo. Você tem que ter convicção, não é autossugestão, meu irmão. É convicção, é conhecimento do que você está fazendo. E eu falo com toda a propriedade e desafio os 7 bilhões de habitantes que habitam sobre o planeta Terra. Fui chamado para semear intriga, contenda e guerra. Esse é o meu chamado. Esse é o meu chamado. Eu abomino pregação de paz e amor. Eu abomino esse negócio. E, no entanto, com esta pregação de guerra, eu pergunto, quem de vocês não tem o amor de Cristo no coração de vocês? Quem de vocês aí odeia alguém? Quem de vocês aí semeia ódio? Não há espaço para ódio no meu coração, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Mas eu lanço a espada que ele me manda lançar. Aleluia. Doa em quem doer. E tem mais, hein? Às vezes dói até em mim. Às vezes dói até na gente, irmão. Somos seres humanos.
Se você quer entender, você pode ler, por exemplo, Jeremias capítulo 45, a situação de Baruque ali, o ajudante de Jeremias, que Baruque está meio desorientado e Deus usa Jeremias e diz assim: Baruque, escreve aí. Quando Baruque vai escrevendo, Jeremias está citando uma profecia sobre a vida dele. Somos seres humanos, temos direito a tremer, temos direito a duvidar. Enquanto não sabemos a vontade absoluta de Deus, temos todo o direito de duvidar, de questionar. Gideão não duvidou? Não pediu os seus sinais? Moisés não pediu ajuda? Jeremias não disse: Senhor, levanta alguém, porque eu sozinho não vou conseguir esta obra? E como eu glorifico a Deus, porque nesse ministério Deus não levantou apenas Baruque, Deus levantou uma multidão. Nesse ministério eu me considero o pastor mais privilegiado que este mundo já conheceu, irmão. Tem irmãos nesse ministério que dispõem seu carro, sua casa, seu dinheiro, tudo que é seu recurso. De pessoas já chegaram nesse ministério e disseram: pastor, o que você precisar está à tua disposição. Eu me considero muito privilegiado. Graças a Deus, até aqui não precisamos e vamos seguir. Porque Deus chamou-nos de uma maneira. Se tivesse chamado de outra, seria de outra. Então, que doutrina é esta? Ele fala com autoridade, os espíritos lhe obedecem, quer dizer, ninguém estava acostumado a ver isso. As pessoas estavam acostumadas a, quando manifestavam um demônio, era que nem acontece hoje dentro das igrejas batistas e um monte por aí também. Essas igrejas todas que perderam a autoridade, né? Era aquele rodeio, ficava escriba de um lado para cá, escriba de lado para lá, que nem aqueles filhos do principal sacerdote, né? Eu vos esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. E não deu em nada, ao contrário, deu em vergonha, deu em pancadaria, em nudez. Mas o nome do Senhor Jesus foi exaltado, porque viram que não era qualquer um que podia invocar o Deus Santo, Deus vivo, Deus verdadeiro. Agora, nós, quando invocamos, lançamos até desafio de vida ou de morte, porque temos convicção, temos conhecimento do Deus que pregamos, o Deus que vivemos. Nós temos convicção. A Bíblia para nós não é livro de enfeitar estante, não! A Bíblia para nós é a palavra viva de Deus, nosso alimento diário. Por isso a própria palavra é comparada a pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus prova que nós temos que nos alimentar diariamente desta palavra. E é isto que nós temos feito. Agora, irmão, Jesus demonstrou, diante de tudo aquilo que aquele povo conhecia, quando Jesus é manifesto, ele diz assim: não, ele não é que nem aqueles ali, ele está muito acima, ele tem até uma novidade, ele ordena aos espíritos imundos, aos demônios, e eles saem, eles obedecem, eles são sujeitos, eles são cativos. Sabe por quê? Porque Jesus tinha um conceito muito acima do Deus escrito na lei de Moisés. O povo muitas vezes usou a lei, na verdade, como corda para descer ao inferno. Não entendeu, perverteu os caminhos, perverteu os conceitos. Nós hoje pregamos algo que escandaliza muita gente e faz com que muita gente se desvie da verdade. Nós temos dito que o nosso Deus não é limitado pela Bíblia. Nosso conceito está muito além. Nós temos dito que o nosso Deus não pode ser descrito com caneta e papel. Sem chance, sem condição. O Deus que me mostra aqui, que envia um anjo e mata 185 mil, é um Deus que, mesmo sem enviar um anjo, apenas com seu pensamento, mataria 185 bilhões. Isso porque eu encontrei esse número. Qualquer número que eu encontrar, ele é capaz de realizar a mesma obra.
esse conceito, esse entendimento, que o nosso Deus tem poder sobre os reinos das gentes, ele é sempre eterno, na sua mão há força e há poder, a sua majestade é inabalável, seus conceitos inescrutáveis, ele habita em luz inacessível, esse entendimento é profundo, não vem da terra, ele vem do alto, é a revelação do Espírito Santo. Nós, quando falamos, desafiamos: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua autoridade? Nós sabemos o que pregamos, nós temos conceito, não tememos a armas, nem algemas, nem a cadeias, nem a sistemas. Não tememos a fardas, nem a hipócritas, nem a mercenários, nem a assassinos no Senado, nem no Congresso Nacional. Nós sabemos em quem temos crido, estamos certos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro muito além do que pedimos ou pensamos. Sabemos o Deus que servimos, temos convicção dos passos que damos. Se alguém nos apontar uma arma, vai conhecer o nosso sorriso. Porque o nosso Deus não perde batalha para um revólverzinho. O nosso Deus não perde batalha para um sistema montado por homens. O nosso Deus não perde batalha para quem fez faculdade, ganhou um canudo, prestou concurso público. O nosso Deus não está nem aí para isso, porque a sabedoria do nosso Deus vai muito além das faculdades. Os estudos do nosso Deus não são reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura, porque eles não são capazes de compreender um parágrafo sequer desse livro. Nós não nos misturamos, nós não nos curvamos, e este mundo vai dizer que nós somos diferentes. Na verdade que já tem dito, na verdade que esse mundo já tem falado a nosso respeito. Somos diferentes, e eu pergunto: qual igreja sobre o planeta Terra tem a autoridade que Geração Jesus Cristo tem? Quem tem a autoridade que nós temos? Que outro pastor já teve a coragem de gravar os vídeos como nós gravamos? Que outro? Nós sabemos o que pregamos. Conhecemos o Deus que servimos, não conhecemos totalmente, ora, porque é impossível. Nem quando estivermos na glória diante do trono de Deus, nem aí conheceremos o nosso Deus totalmente, porque o dia que alguém puder conhecê-lo na sua totalidade, ele deixa de ser Deus, deixa de ser transcendental, deixa de ser o infinito. Aqui então, todos se admiraram. A que ponto? Que isso? É uma doutrina nova? O que ele está falando? O que ele está pregando? E aqueles que se interessaram, caminharam um pouco mais. E diz que a sua fama correu por toda a província da Galileia. E ali, olha, o escritor aqui, Marcos, diz assim: poxa, a sua fama correu por toda a província da Galileia. Imagina Marcos hoje no nosso meio, né? Caramba, deixa eu apagar essa besteira que eu escrevi aqui. A fama de Jesus foi muito além do que eu podia imaginar. Galileia não era nada, como eu era tolo, como eu pensava curtinho. Eu escrevi, como eu ousei escrever aqui que a fama de Jesus se espalhou pela província da Galileia. Como eu fui estúpido. Ele pediria para nós aqui: me dá um corretivo aí, que eu preciso refazer isso aqui. Aí ele ia entender hoje o que nós entendemos, que o nosso Deus não pode ser definido por caneta e papel. O nosso Deus, as ações do nosso Deus não podem ser definidas por escrita, por letra, por idioma. Imagina um livrinho desse aqui com alguns milhares de páginas querer definir um Deus que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Não temos nem condições de saber como Deus criou.
E o apóstolo Pedro escreve que pela fé, somente pela fé, entendemos que os mundos foram criados pelo poder da palavra de Deus, de maneira que aquilo que é aparente, visível e palpável veio à existência do que não existe. Define isso no papel. Define a capacidade de um ser pegar o invisível e transformar em algo visível. Define isso. Este é o entendimento que nós temos. Esta é a convicção de geração Jesus Cristo. Este é o motivo de eu pregar que não inventaram ainda um revólver capaz de me abater. Não inventaram ainda a prisão capaz de me deter. Não inventaram ainda as algemas capazes de me neutralizar. Porque o meu Deus, o pouquíssimo que eu conheço dele, para mim é o bastante. Esse é o Deus que nós servimos e cultuamos. Um Deus que não conhecemos totalmente e nunca conheceremos, mas pelo menos já podemos conhecer que Ele tem poder. Que poder? O poder que não conseguimos definir. Amém, meu irmão? Para nós concluirmos, diz aqui o texto 22, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tendo autoridade, e não como os escribas. Só para encerrarmos, o que representavam os escribas? Toda a classe tradicional do ensinamento espiritual da nação de Israel. Amém? Não era isso que representavam os escribas? Quando se falasse em ensinamento espiritual, se pensava nos escribas, nos fariseus, naquela turma. E os escribas tão especiais que eram os homens que reescreviam, copiavam os pergaminhos. Então os escribas representavam toda a classe referente ao conceito religioso da nação. Tinha muito peso o nome escriba. Não era algo para qualquer um. Aí vem Jesus, como diziam muitos, né, o galileuzinho de meia tigela, o líder de prostitutas e vagabundos. Foi assim que definiram Jesus, os judeus. Um rei sem majestade e tantos outros títulos na tentativa de denigrir o que não pode ser denigrido, apagar o que jamais poderá ser apagado, extinguir o que jamais poderá ser extinto, na tentativa de aniquilarem o que não pode ser aniquilado, deram todos esses títulos para Jesus. Mas, quando o povo olhou, viu o quê? Que todo o conceito de nobreza dos escribas não se comparava àquele líder de prostitutas e de marginais, como muitos disseram. Irmão, presta atenção. Eu não tenho faculdade. Nunca fiz faculdade. Nunca tive dinheiro para pagar uma. Se eu tivesse dinheiro para fazer faculdade, eu teria feito faculdade de matemática, que era o que eu gostava. Sabe por que eu gostava de matemática? Porque eu me irritava por não poder dominar aquele negócio. Então o que eu queria era fazer uma faculdade de matemática para dominar a matemática. Mas não fiz faculdade. Deus me levou para dentro de um semináriozinho, como se diz por aí, medíocre, de meia tigela, e que não era reconhecido pelo MEC, graças ao bom e eterno Deus. E quando as pessoas me questionaram, muitas vezes, fez seminário? Fiz seminário. Mas teu seminário é reconhecido pelo MEC? Graças a Deus, não. Como graças a Deus não? Eu falei, não. Você já viu o MEC reconhecer a autoridade de Deus em alguma coisa?
e foi para cá que Deus te trouxe. Agora, tem um monte de igreja por aí, onde os pastores têm 5, 6 faculdades, tem canudos pregados para tudo que é canto nos seus gabinetes, falam palavras, ora, eloquentíssimas, palavras belíssimas. Eu não, essas palavras um pouquinho mais difícil que eu falo, não é fruto do meu estudo não, é porque o Senhor Deus me deu uma língua erudita. O Senhor Deus me deu um vocabulário muito além dos meus estudos, muito além do que eu podia. Muitas vezes eu já preguei coisas aqui que depois eu tive que ir lá no dicionário ver que palavra era aquela que Deus me deu na hora para pregar. Tá, meu irmão? Então, foi para cá que Deus te trouxe. Sabe por quê? Porque Deus chamou as coisas loucas para confundir as sábias. Porque o Senhor Jesus disse assim: Pai, eu graças te dou, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Então, meu irmão, Jesus, o Espírito Santo está convocando uma nação para uma grande obra, mas ele está convocando uma nação de semi-analfabetos, ele está convocando uma nação dos que não têm faculdade, os que não têm muita instrução, os que não têm dinheiro, porque ele chama e quando nós nos submetemos, ele capacita. Pedro era um indouto pescador, mas ele disse: Pai, eu lhe dei a tua palavra, e olha o incêndio que esse homem provocou. Eu lhe dei a tua palavra, e nem cadeias, nem algemas vão conseguir detê-lo. E no final ele vai dizer: crucifica-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Olha, Pai, ele não tem estudo, ele não é escriba do templo, ele não é um sábio na sociedade, ele é apenas alguém que sabe jogar uma rede, confeccionar uma rede. Mas olha, Pai, a diferença que a tua palavra faz. Vinde, analfabetos, vinde, incautos, vinde ser templo do Espírito Santo. Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos. Não te limite, meu irmão. Não te detenhas. Não olhe para a tua pequenez, porque eu nunca vi Deus usar gigante, eu só vejo Deus usar menino. Eu não vejo Deus usar valente, eu vejo Deus usar corajosos. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Irmão, nós não viemos a este mundo, geração Jesus Cristo não foi fundada para nós sermos comparados a uma Assembleia de Deus. Não, não. Esquece todo o conceito do passado. Essa tradição dos escribas, todo o conceito religioso do passado, nada disso permanece nas nossas vidas. Nada disso. Nós temos que arrancar nossa roupagem velha toda, tacar fogo nela, pegar as cinzas e lançar nas profundezas do mar, para que ela nunca mais ressuscite. Aqui não tem assembleiano. Aqui não tem batista. Aqui não entra maçom, aqui não entra político. Se quiser entrar é para sentar, ouvir, quem sabe se converter. Mas para pegar em microfone, fazer gracinha, ter espaço no ministério, não. Aqui não tem prioridade para rico. Teve uma igreja aqui do Maracanã, uma tal de Nova Vida, né? Outro templo desse de destruição de vidas, onde o pastor chegou ao ponto de separar à frente do ministério 10 cadeiras, e chegou num determinado culto, um tal de pastor Mauro, eu dou nome porque se eles quiserem me procurar, né, irmão, não tem dúvida de quem eu estou falando, né? Porque foi isso que eu chamei. Jesus não me deu uma palavra, joga no ar aí a quem a carapuça servir. Não, é fulano, beltrano e cicrano. É assim que Jesus trata comigo. Então o tal de pastor Mauro de uma Nova Vida meteu 10 cadeiras na frente da igreja, e quando ia começar o culto, irmão, fulano, beltrano, cicrano, tal, sente todos aqui na frente. Eram as pessoas, os 10 que tinham o dízimo mais alto.
Tem gente que chama isso de igreja. Aqui, irmão, não tem envelope, não tem papel, eu não sei quem dá dízimo, quem não dá dízimo. Sabe por quê? Porque eu sou diferente. Eu sou diferente. Esse outro dia tem mais ou menos 1 ano e meio por aí, encontrei um antigo conhecido. E aí, como é que está a obra lá? Vai, tá bem. Tá tudo jóia lá? Tá. Bate-papo. E aí, a igreja lá dá renda? Dá renda. Mais ou menos quanto? Poxa, irmão, se os membros da igreja não sabem isso porque nunca me perguntaram, você acha que eu vou dizer para você? Coitado, tadinho dele. Mas qual é o pensamento do cidadão? Quanto que a igreja dá de dízimo? Quem foi que disse que eu estou preocupado com quanto que a igreja dá de dízimo? Você já viu mesa que Jesus senta faltar o pão? Quem já viu isso? Vou repetir, acho que você não entendeu bem. Eu vou te perguntar de novo, irmão. Você já viu mesa que Jesus senta faltar o pão? Isso dá um gozo, irmão, para a gente rir, que é uma coisa maravilhosa. Quem está preocupado com dinheiro? A minha preocupação é se Jesus vai sentar à mesa. Essa é a preocupação. Você já viu casa que Jesus passeia dentro dela não ter prosperidade? Então a minha preocupação não é o dinheiro, a minha preocupação é se Jesus pode chegar na minha casa e entrar. Se ele entrar, aonde ele entra, ele vem trazendo prosperidade para tudo que é canto. E quando ele diz que digno é o seu obreiro do seu salário, os incautos, os ignorantes, classificam o salário de Cristo como dinheiro. Eu não. O salário de Cristo para mim é a manifestação transcendental do seu poder. Amém, irmão? Então até aqui nos tem ajudado, Senhor.